Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre amado Jesus estejam com todos nesta manhã. Hoje, dando continuidade aos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, eu vou falar sobre o capítulo 131, que tem como título Homens e Anjos. Então, hoje cabe aqui algumas considerações que é muito importante do ponto de vista de alguns conceitos em torno de anjos, né? Porque em outras lições teológicas, em outras correntes espirituais, né? Em outras tradições espirituais, os anjos são seres criados à parte de nós, seres humanos. Eles foram criados de maneira diferente que nós. Mas a doutrina espírita nos mostra uma única cadeia que engloba todos os seres, desde os reinos anteriores ao homem. Então, onde o princípio inteligente ele vai se elaborando, vai se desenvolvendo, passando pela humanidade, né? A caminho da angelitude, pela condição de espíritos puros, né? De espíritos superiores. Mas o mais interessante é percebermos que aqueles que chegaram já à condição de anjos passaram pelo mesmo processo que nós estamos passando agora, não é? Ou seja, trabalho, esforço, aprendizado, tropeços, mas recomeço. E chegaram a essa condição de espíritos puros. Agora, eles voltam para nós, a fim de nos auxiliar. Porque conhecem as argúrias da vida, não é? As argúrias da jornada, das lutas, dos desafios da matéria. Então, nós temos na Terra, né, um exemplo puro, né, de espírito puro, né, responsável por coordenar todo esse processo evolutivo, que é Jesus. Que ele conta com seus auxiliares, com a sua corte de anjos, né, para nos ampararem nessa empreitada. Então, é importante vermos a evolução que a doutrina vai nos mostrar, colocando-nos numa mesma cadeia, apenas com elos e patamares diferentes, não é? Homens e anjos trilhando esse processo evolutivo, não é? E ele começa o capítulo com um versículo que está de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que fala assim: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Então esse versículo, ele discute a tendência humana de julgar e condenar os outros. Infelizmente nós temos essa tendência, não é? Ele faz aqui um contraste entre a postura dos anjos, que apesar de serem maiores em força e poder do que nós, né, não proferem juízo blasfemo diante do Senhor. E a atitude de muitas pessoas que estão dispostas a proferir sempre sentenças blasfemas. Então Pedro nos diz nesse versículo que os anjos, mesmo tendo autoridade moral para falar a respeito de nós, eles não o fazem, né? Porque há ali o amor. Então eles preferem
estender as mãos, soerguer a criatura, aliviar, né? Do que condenar as nossas imperfeições. Porque eles sabem que as nossas imperfeições são transitórias. Um dia vai passar, né? Então nós temos uma essência divina dentro de nós, que um dia nós a expressaremos quando formos um espírito educado, um espírito desmaterializado, um espírito sublimado. Essa nossa essência divina ainda está encoberta como um diamante envolto em um cascalho, que precisa ser extraído, precisa ser burilado. E é essa relação dos espíritos que nos fazem entender essa ajuda espiritual que nós temos. Mas que muitas vezes, né, a gente acha que a gente é narizinho empinado, não precisa de ninguém. Não, tá ali. Estão sempre de olho na gente para nos ensinar, né? Então é importante a gente olhar essa postura daqueles que vão à nossa frente ou acima de nós, né, na jornada evolutiva, para nos inspirar. E para que possamos ter com relação àqueles que estão no mesmo patamar que nós, né, há uma postura de compreensão, de auxílio, de indulgência, do que de julgamento, de prepotência e orgulho. Então, num sentido geral, blasfêmias não são só palavras, são atitudes, né? Quando eu firo o meu semelhante, eu estou blasfemando contra a natureza divina em mim, pois eu estou fugindo do bem, eu estou fugindo do amor, né? E ele começa o capítulo dizendo assim: é lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas contra as outras. A leviandade domina-lhes as conversações. A mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Então aqui Emmanuel critica a leviandade, né, que se refere a uma forma de julgamento artificial. E também a mesquinhez, que corrompe e domina conversas e atitudes em diversos aspectos da vida. Gente, especialmente nos dias de hoje, com a internet, muitos de nós compartilhamos nossos pensamentos, nossas opiniões, não é? Mas a gente percebe que a maioria das pessoas, em seus comentários, frases e conversas, destacam as coisas ruins, o lado negativo das coisas, e não frisam o lado positivo. Reclamam de tudo, diz que a humanidade não tem jeito, que todo mundo é assim, que todo mundo é assado, né? Destacando as imperfeições humanas. Há indivíduos que não conseguem ter flexibilidade, não conseguem ter um olhar além do seu umbigo, né? Onde pensa ser o centro do universo. E tudo que foge disso, dos seus interesses e conveniências, da sua visão estreita do mundo, tudo isso não tem valor. Quantas pessoas são assim, né? Enquanto seres espirituais superiores se abstêm de condenar, muitas pessoas se apressam em julgar, né? Corrompendo a si e a sua convivência.
Isso nos leva a uma reflexão sobre a nossa própria tendência de criticar e a importância de cultivar a compaixão, a compreensão, em vez da condenação. Vamos ver mais um pouquinho do Emmanuel. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Aqui, Emmanuel, ele diz-nos que a exceção a essa regra geral, em julgamento, em condenação, são os sinceros cultivadores da luz, não é? Isto é, são aqueles que, compreendendo a experiência religiosa em que se filiam, né? Mesmo aqueles que não têm uma religião formal, né? Mesmo aqueles que não têm um rótulo religioso, mas que segue a sua religião num sentido mais abrangente. Porque Emmanuel diz que existem religião e religiões. Religião, o que é religião? Religião é a busca, é a conexão que devemos ter com o divino. Está em nós, né? Existem aqueles que não têm uma religião rotulada, mas estão na religião. E existem aqueles que estão nas religiões e completamente distanciados da religião, né? Porque eles cumprem apenas rituais e atitudes exteriores, não é? Existem indivíduos que a sua vida é só azedume, não é? É só reclamação de tudo e de todos. E quantos que a gente conhece, né? Então, você imagina como vai, o que vai nesse coração. Você não consegue tirar dele algo positivo, algo que traga esperança, que traga alento, que traga inspiração. Porque a boca fala do que o coração está cheio, não é? E isso envenena a sua própria vida e a vida de todos que estão ao seu redor, inclusive do físico, não é? Mais um pedacinho de Emmanuel. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com seus princípios, e como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas nesse sentido têm por vezes secular duração. Então, essa postura de alimentar antipatias se manifesta no ambiente profissional, no ambiente religioso, no nosso lar, né? O próximo, ele é rejeitado por não aceitar as mesmas ideias, né? Em um contexto social, há desafetos, por não se aliar com os princípios de certa pessoa. E ao agir dessa forma, as pessoas criam uma atmosfera de desarmonia, não é? A lei de compensação e troca, né? Tudo que eu faço eu recebo. Atua, e daqueles que emitem vibrações destruidoras, acaba recebendo de volta, né? Seja pelos vizinhos, pelos colegas, como ele disse aqui. Então, ressalta-se a importância
de sermos tolerantes e aceitar, em vez de criticar e rejeitar aqueles que pensam e agem de forma diferente que a nossa. E Emmanuel, ele nos adverte, olha lá, cuidado com a semeadura de pensamentos e sentimentos negativos, porque isso vai afetar a nossa vida e de todos ao nosso redor. Então, gente, nós não podemos manter essa guerra silenciosa, pensamentos destruidores, de ódio, de maledicência, né? Pois se assim for, voltaremos junto numa mesma família, de encarnação a encarnação, porque em nenhuma das partes há a renovação do perdão, né? Do silêncio, que vão durar séculos e séculos e séculos. Mais um pouquinho de Emmanuel. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Emmanuel fala aqui do homem jactancioso. É aquele que se vangloria, não é? Que se julga superior. Olha, por mais orgulhoso, prepotente seja a criatura aqui na Terra, há criaturas que o amam, né? Que se preocupam com eles, que se dedicam com eles, que olham para eles com o olhar de indulgência, de compaixão, de estendendo as mãos acolhedoras, né? Para guiá-las no caminho, enquanto o homem orgulhoso, né, se limita apenas a proferir juízos condenatórios. Então, todas as vezes que fores compelidos a analisar os erros dos outros, recorda as palavras de Pedro lá no versículo, que diz que os anjos, mesmo sendo poderosos, não proferem juízo condenatório. E André Luiz, ele diz assim, que a alegria do céu é esvaziar o inferno, não é? Então, a vida desses indivíduos, que são um verdadeiro inferno, que eles construíram para si, existem aqueles lá no céu, que têm alegria de ajudá-los, né? A sair desse estado. Os benfeitores espirituais procuram sempre o lado positivo para destacar. Que todos nós temos o lado positivo. Todos. Só que a gente quer destacar uma coisa ruim, né? Faz 1000 coisas boas. Uma ruim, pois a pessoa, né? Então, existem aqueles lá no céu que eles auxiliam. E os benfeitores espirituais procuram destacar o lado positivo, dizendo-nos, levante-se, vamos trabalhar, não é? Pois a humildade e a compaixão são virtudes de seres evoluídos. Olha lá, vamos trabalhar isso em nós, não é? E ele termina o capítulo dizendo assim, todas as vezes que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueça de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante do Senhor. Então, que a gente possa pensar um pouco mais nisso, quando a gente analisar os equívocos,
os tropeços dos outros. Para a gente se aproximar um pouco mais nessa proposta, né? Nesse proceder. Cristo, ele veio para todos nós, os doentes da alma. Mais propriamente para aqueles que se reconhecem como doentes, né? Porque muitos de nós nos achamos puros, santos, mas Jesus diz: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Então, que nos reconheçamos como doentes, para ter o socorro merecido. E como nós podemos ajudar os nossos espinheiros? Porque nós temos muitos espinheiros ao nosso redor, como nós somos espinheiros de muitos ao nosso redor, não é? Como nós podemos ajudar essas pessoas que nos ferem, né, nessa existência? Aqueles que reclamam, aqueles com azedume, aqueles com muita revolta. Amando. Porque nós sofremos de vê-lo sofrer, não é? Que a gente seja, ao invés de espinheiro, uma árvore frondosa que traz a sombra, o acalento, o frescor. Porque mais cedo ou mais tarde, os nossos espinheiros perceberão através do nosso exemplo. E se perguntarão: por que eu estou sendo um espinheiro? Como posso ser uma árvore que dá flores e frutos? Temos que aprender a esperar, porque tudo tem sua hora, e não desesperar. Então, o texto de hoje nos leva a pensar que até as entidades superiores evitam julgamentos porque nós, com as nossas imperfeições, nos sentimos no direito de acusar e de condenar os outros. A mensagem é bem clara. O verdadeiro poder não está em julgar, mas sim em acolher e compreender. E assim eu termino a minha explanação de hoje, desejando a todos um feliz domingo de muita harmonia, muita paz junto aos seus familiares. Obrigada, gente.